Good morning, everybody. So let's go do it our devotional in English and Portuguese. We're going to start in English and then Portuguese. Today we're going to talk about Matthew 12:25. And it says, Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Well, now I'm gonna read it in Portuguese. Em português, say, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é desolado, ou seja, destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja, não vai deixar de existir. Eu adoro quando eu acordo assim, vou fazer meu devocional, aí primeiro eu escrevo, como se fosse uma carta mesmo para Deus, coloco a data, assino, coloco a minha data, coloco o horário, e aí depois, hoje, veio esse versículo na minha cabeça. E aí eu falei, vou fazer o devocional em inglês e português dele hoje. Então, aqui eu falo, Jesus knew com K-N-E-W, que é o verbo conhecer ou saber no passado. Então, Jesus sabia their thoughts. O que é thoughts? São pensamentos. Então, Jesus conhecia os pensamentos dos discípulos, né, nesse caso. And said to them. Said é o passado do verbo to say, que é falar. Então, falou para eles. Every kingdom é reino, né? Então, todo reino divide, ou seja, dividido, partido no meio, against itself. Against é contra. Então, todo reino dividido contra si mesmo will be ruined. Ruined é arruinado. Então, será arruinado. And every city, cidade. Então, toda cidade, or household. Alguém sabe me falar o que é household? Household é casa, né? Ou lar. Então, toda casa ou toda cidade divide against itself, contra si mesmo, dividida contra si mesmo, not will be stand. Stand é tipo sustentada, levantada. Então, toda casa ou cidade ou reino que se divide vai ser destruído. E destruído por alguém? Não, por ela mesma. A cidade que se divide é destruída por ela mesma. A casa que se divide é destruída por ela mesma. O reino que se divide é destruído por ele mesmo. Érica, mas isso parece tão distante. Parece distante? Não está distante. Por quê? Como que isso se aplica, por exemplo, à nossa vida? A minha vida e a sua vida. Quando, por exemplo, a gente tem um desentendimento ou um clima pesado dentro de casa, por exemplo. E as pessoas estão divididas. Tem o grupo daqui, e eles não se entendem. E o que está reinando, o que está predominando? É o orgulho, é a discórdia, é o rancor, o ódio, a amargura. É essas coisas que estão predominando. E quando isso aqui predomina, o reino se divide, a casa se divide, as relações se dividem. E o que vai acontecer se isso só continuar piorando? O foco foi esse. Vai se dividir, vai deixar de existir. Então, isso falou muito ao meu coração. Hoje, a hora que veio esse versículo, eu falei, caiu igual uma luva, né? E aí, o que eu anotei aqui? Toda casa que não tem unidade é destruída por si mesma. Eu não sei se vocês sabem, alguém aqui que tá na live sabe me falar qual que é a diferença entre unidade e união? Unidade, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, vocês nunca mais vão confundir união com unidade. Por exemplo, imagina laranja.
tem um saco de laranja com várias laranjas. Elas estão em união, elas estão mesmo dentro do mesmo bloco, mas são coisas diferentes. Você consegue pegar uma laranja e devolver ela no saco e depois você consegue pegar e devolver. É uma coisa só. Agora, pensa no suco. Você consegue tirar a laranja? Por exemplo, um copo de suco, a gente gasta em média 5 a 7 laranjas. Depende do tamanho do copo, né? Então, depois que eu pego essas 7 laranjas e espremo e vira o suco, eu não consigo mais tirar a laranja. O suco é a unidade. A gente não consegue mais diferenciar ou falar aonde que começa um e aonde que termina o outro. Então, são coisas que estão extremamente unidas, grudadas. A gente não consegue mais tirar. E união é quando a gente consegue ainda tirar. Então, você está tendo unidade ou união dentro da sua casa? Entendeu? E quando o que prevalece é a unidade, que é esse, a gente não sabe que parte que começa um, que parte que começa o outro, e a gente está realmente assim, conectado um com o outro, a gente não dá mais o foco para essas outras coisas. Então, quando a gente está em unidade, aí que vem a frase, né? Toda casa que não tem unidade é destruída por si mesma. Então, quando a gente tem unidade, a gente não se destrói. Esse código foi assim, muito forte. E fora isso também, quando a gente não tem a unidade, a gente começa a ter o foco naquelas outras coisas, que o que predomina é o orgulho. Um não quer falar com o outro, um não quer ouvir o outro, quer fazer rixa, quer, tipo assim, ter comportamento às vezes até infantil. Então, a gente fica como se fosse com uma venda que tá aqui tampada com orgulho, tá tampada com ver tudo com maus olhos, tá tudo aqui com ódio, rancor, amargura, com discórdia, desentendimento. E quando a gente volta para ser uma coisa só, que é essa unidade, isso tudo sai dos nossos olhos. É como se fossem escamas caindo dos nossos olhos. E aí a gente foca no lado bom. Então a gente foca nas coisas boas que estão acontecendo. Que quando a gente está no outro lado, a gente não enxerga. Então isso me revelou esse código. A gente que escolhe o que eu quero que expanda, porque o que a gente foca expande. O que você quer que expande? A discórdia, o ódio, o rancor, a amargura, o desentendimento, o orgulho, ou a unidade e a graça? E para quem não sabe o que é a graça são as infinitas bênçãos que acontecem na nossa vida que a gente não merece, que são as coisas boas, que quando a gente está no foco desse lado, a gente não enxerga, mas quando a gente olha e fala, o que eu tenho para agradecer? O que tem de bom acontecendo? Aí se a gente foca e fala e escreve dessas coisas, repara, a gente não fica mais olhando para o desentendimento, o nosso orgulho dá aquela baixada, né? Então a gente não deixa ódio, rancor e amargura entrar aqui dentro. Então é muito forte. E aí eu coloquei aqui o que eu quero que expanda: a graça e a unidade, ou o orgulho, o desentendimento, a amargura, a discórdia. Então que você hoje, nessa manhã, pare e reflita. O que você quer que multiplique, que mais cresça na sua vida, na sua casa? Esse lado ou esse? E toda vez que você vê uma intriga, vê um negócio assim, você vai dar força para quê? Para esse lado que tá separando, dividindo a sua casa, o seu casamento, a sua relação com as outras pessoas, ou você vai focar no outro lado e tentar resolver, pedir ajuda para ele e tentar resolver? Entendeu? E é isso. Espero que tenha feito esse sentido para vocês, e que toda vez que você vê que tá dividindo algo que era para ter unidade, você pare e analisa no que você tá focando e que as suas atitudes estão
indo pra que lado. Tá bom? Beijo. Good morning. Oh, so let's go do our prayer. Vamos fazer nossa oração em inglês first. And then I'm gonna finish the call. Deal? Combinado? Dear Lord, thank you for one more day, one more opportunity to do things better than yesterday. Thank you, Lord, for these words that I put on my heart this morning. Thank you for giving me courage, and don't let the voices of my mind say more than you say on my heart, for share with these people that just passed through this life stream. God bless one of each one of that people that come here and pass through this life, and that they have the best day that they live till now, today. Amen. So let's go do it. See you.